Rosneiros, mais um episódio de Enredo e Sinopse, dessa vez Beija-Flor de Divinópolis, mas antes de mais nada, eu quero a atenção de vocês aí do outro lado, curte o nosso vídeo, comenta o que você tá achando, compartilha com todo mundo que você sabe que gosta de carnaval, inclusive aquele amigo chato que gosta de uma polêmica, que gosta de causar, chama ele pra cá também e vamos debater essa grande festa, tá bom? Eu sempre proponho para todo mundo, no início dos vídeos, uma ideia pra gente continuar falando nos comentários do nosso material. E dessa vez eu quero saber o seguinte: o que vocês acham da atualidade dos enredos críticos e sociais desfilados no carnaval? Ainda são uma boa proposta para desfile ou já é uma coisa meio ultrapassada? Eu quero saber de vocês. Brava Gente, o Grito dos Excluídos no bicentenário da Independência. Ele foi executado, ele foi composto por André Rodrigues, Alexandre Lousada e Mauro Cordeiro. E a proposta da Beija-Flor é tentar quebrar um pouco os mitos que constroem a independência do Brasil. Aqueles mitos que de alguma forma dificultam a criação de uma identidade do povo brasileiro perante os grandes feitos da sociedade. Porque a maioria deles são todas compostas por homens brancos da grande elite. Não são compostas pelos índios, pelos negros, pelos brancos, pelas mulheres e pelos caboclos. Os caboclos de julho aqui nesse caso. Então a Beija-Flor pede o seguinte: vamos afastar de vez essa data de 7 de setembro, mentirosa, uma farsa que o Império de Portugal promoveu no Brasil, e vamos pensar numa data realmente representativa, com gosto, sabor e sangue brasileiro. E aí a gente chega em 2 de julho de 1823, a independência da Bahia. No texto da Beija-Flor, da sinopse que é apresentada, são citados obviamente o hino da independência do Brasil, Brava Gente brasileira, assim como o hino da Bahia, na parte em que se refere que o território brasileiro e o território baiano é onde o sol é brasileiro. É através desses segmentos, desse texto que é utilizado na sinopse da Beija-Flor, que ela pretende então defender novos marcos onde o brasileiro, o povo brasileiro de sangue indígena, de sangue preto, de sangue pobre, ele de alguma forma é o protagonista da história, na defesa pelos seus direitos de igualdade, de liberdade religiosa, extinção da intolerância, comunidade LGBTQIA+, o direito das mulheres por trabalhos igualitários em relação aos homens, e obviamente de quebrar aquele paradoxo do país pacífico, que é promissor para o futuro, mas que a sua população não consegue de alguma forma ter benefícios com os incentivos públicos ou com as manifestações públicas políticas. Então essa é a propositura que a Beija-Flor pretende trazer. Não é muito fácil de a gente entender essa autorização do desfile da Beija-Flor através da sinopse, porque a sinopse ela foi dividida em convocação, justificativa e fala mais. Uma formatação bem diferente do que é o convencional no carnaval carioca. E esse fala mais seria, na verdade, a sinopse da escola. Nesse contexto, poderia dividir aí em 4 grandes aspectos. O primeiro, a data principal, a data marco, o julho de 1823. Depois, a necessidade do poder público de manter a ordem sobre aquelas manifestações que aconteciam naquele momento de independência. No terceiro segmento, a gente poderia falar sobre as manifestações políticas de direitos constitucionais do povo. A gente está falando aí da Constituição brasileira. E aí, em sequência, a alegria e as manifestações de uma forma em geral, na tentativa de perpetuar o que foi conquistado até então. Eu não acredito muito que a Beija-Flor irá se dividir dessa forma especificamente, mas a proposta narrativa da escola, ela avança sobre esses segmentos dessa forma, São citados aí as manifestações de independência no norte, nordeste e no sul do país, no Maranhão, no Piauí, no Grão-Pará, na província Cisplatina, em Pernambuco, a Confederação do Equador, mas não são citados até este ponto qualquer tipo de personalidade relevante para a história. Eu sinto uma falta disso, inclusive. O texto inteiro ele se prolonga e ele é muito genérico em vários aspectos e se aprofunda muito pouco nas personalidades e nos contextos históricos de datas relevantes, Principalmente quando a gente vai falar de Maria Filipa, Maria Quitéria e Joana Angélica. Basicamente, eu fiquei bastante decepcionado com o texto porque eu esperava um aprofundamento, mesmo que mínimo, de diferenciação entre essas 3 personalidades. Isso acaba não ocorrendo.
o que é uma pena. Além disso, quando a gente vai falar das revoluções, que também não são aprofundadas, nós temos a citação então da Constituinte. São duas, né? A primeira Constituinte, logo depois dos movimentos de independência, e a segunda, mais recente, de 1988, aquela que defende a nossa Constituição atual, que já está bastante ultrapassada, uma vez que vários direitos de comunidades específicas como a LGBTQIA+, não são de qualquer forma defendidas naquela Constituição. Assim como muitos direitos das mulheres também estão atrasados e defasados. É um levante mesmo contra um processo de apagamento de conquistas, e aqui a data da independência da Bahia ela é fundamental, porque diferentemente dos outros estados, a Bahia ela comemora efusivamente o 2 de julho como a data de independência do Brasil, diferentemente de todos os outros estados brasileiros. E essa proposta que a Beija-Flor quer trazer, por que não alardear e alastrar essa comemoração em nível nacional? Existem inclusive esculturas que são representativas do caboclo de julho, que batalhou pela independência do Brasil e a expulsão das tropas portuguesas em território baiano. É um enredo que eu entendo durante a leitura que de alguma forma se perde um pouco na narrativa, acaba circulando demais pelos mesmos aspectos de Bahia, independência, quebra do mito, povo brasileiro, brava gente, liberdade. Essas palavras se repetem demasiadamente no texto. A critério de curiosidade, só para vocês entenderem o que eu quero expressar, a palavra que se repete 64 vezes no texto da Beija-Flor. Palavras como independência, Brasil, brava gente, povo, 17, 18 vezes. Então é um texto bastante repetitivo. E essa repetição, ela acaba dificultando um pouco a fluidez da leitura e o melhor entendimento da proposta da escola. É um pouco cansativa, é um pouco maçante, mas ela passa o recado dela. Me preocupa um pouco esse caminho que a Beija-Flor tomou, porque não sei como que os sambas podem acabar saindo, né? Porque faltam elementos para embasar uma construção de um samba poderoso para defender esse desfile no próximo ano, mas a compositora da Beija-Flor é muito competente, então ela pode acabar trazendo um samba que traga esse cenário positivo para o desfile da escola no ano que vem, e ela precisa trabalhar mais a fundo, construir melhor esse trabalho de aprofundamento para o próximo carnaval, e acho que isso vai acontecer. Acredito que de alguma certa forma essa ausência de argumentos ela seja também uma estratégia da escola. Primeiro, para não entregar muito jogo do que vai ser apresentado para o próximo ano e para os concorrentes. E segundo, para aproveitar a data de 2 de julho, né? De repente não foi possível aprofundar tanto a pesquisa até a data de 2 de julho recente, mas já era o suficiente para apresentar a proposta. Então, vamos aproveitar essa data que nós queremos rememorar no próximo ano e garantir que o público ao longo do tempo vai entender a nossa mensagem. Eu gostaria muito de uma Beija-Flor diferente, de uma Beija-Flor voltando às suas raízes da década de 90, finalzinho da década de 90 na verdade, que explorava a cultura brasileira e os mitos dessa cultura de uma forma grandiosa. Caruanas, Dona Beija, Agotime, e esses enredos que são fabulosos, muito ricos em termos de cultura brasileira e que de alguma certa forma são pouquíssimo populares, né? Mas ela optou por esse cenário mais crítico e social, que ela também constrói muito bem. A gente não pode esquecer que a Beija-Flor é especialista nesse segmento. É um enredo que se assemelha muito ao enredo da Mangueira 2019, então o desafio aqui também é se desvencilhar um pouco desse critério comparativo. Lá era um corte de 500 anos, aqui é um corte de 200 anos, então é possível seguir uma nova narrativa, mas de uma certa forma, uma das coisas que eu mais vou criticar nessa sinopse, nesse enredo até o momento, é a incapacidade de se construir imagens a respeito do texto oferecido. Tirando algumas manifestações de trabalhadores, de população, brigando pelos direitos, quaisquer que sejam eles, eu só vejo as 3 referências citadas, as guerras, nas revoluções, Constituição, e uma bandeira de retalhos formada pela herança, né, de índios, negros, pobres e mulheres. Mas tirando isso, eu não consigo muito setorizar, eu não consigo muito avaliar o que esperar da Beija-Flor para o próximo ano. A escola tem potencial nesse enredo, a escola tem capacidade de construir uma narrativa simplesmente excepcional, pode ter a vantagem de ser a única escola a trazer um enredo efetivamente de caráter crítico-social, né? Talvez tardio, porque já vai ter passado a eleição desse ano, a gente não sabe o que vai acontecer. Será que a Beija-Flor vai mesmo tocar na ferida ou vai ser um desfile meio apaziguador, nem lá, nem cá? Esse é um dos grandes desafios da escola para o próximo carnaval. De qualquer forma, eu gosto muito de enredos críticos e sociais, acho que eles são extremamente importantes e relevantes para a construção da história do carnaval e para o posicionamento das escolas de samba
caramba como figuras políticas e representativas da cultura brasileira, porque é neste palco, é neste universo que eles têm vez e voz para brigar pelos seus direitos, né? Pelos direitos daqueles que eles representam. E dessa forma eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse Enredo e Sinopse, desejo encontrá-los no próximo vídeo. Até a próxima!